Você é meu resfriado. Ah, moleque.
Boa noite, pessoal. Acho que conseguiram entrar na aula usando as mesmas informações que eu dei ontem. Ainda tem gente que está entrando. Estou só esperando eles terminarem o processo de ingressar na sala para a gente começar. Então, dando continuidade no nosso conteúdo, tá? Mais uma aula teórica da disciplina. Como eu disse, a gente, na aula de hoje, vai começar a ver mais a fundo sobre as questões do desenho. Na aula de ontem a gente viu questões de norma, como que a gente utiliza, quais países utilizam o quê. E agora, a partir da aula de hoje, a gente vai efetivamente começar a ver aspectos relacionados ao desenho. E aí, antes de fazer o desenho, de começar o desenho, a gente precisa delimitar, então, o espaço em que a gente vai estar desenhando. Tá? Então, a gente precisa ver, a primeira coisa que a gente faz é questão de margens e molduras. Tá? Então, no momento em que a gente delimita a área em que a gente vai fazer o desenho, a gente está delimitando a nossa moldura. Tá? Então, a gente coloca a moldura na mesma ideia de moldura de um quadro mesmo, né? Aquele espaço que sobra entre o espaço que a gente vai desenhar e até o final da folha, né? E essa moldura em formato de retângulo, né? Ela pode ter uma espessura mínima de 0,5 milímetros. Então, eu não posso ter uma moldura com um tamanho menor do que 0,5 milímetros, tá? Mas eu quero colocar 1 milímetro. Pode? Pode. Qualquer valor superior a 0,5 eu posso, tá? Mas eu tenho que estar delimitando isso primeiro antes de fazer o desenho efetivamente, tá? E associado à moldura, a gente tem, então, a questão das margens, né? Então, a posição em que a moldura ela vai se encontrar, ela vai começar, tem relação com a margem. Depois eu vou mostrar uma imagem e aí vou exemplificar o que é cada coisa naquela imagem. Então, acabou ali o limite da folha, né? Até onde começa a moldura, esse valor, né? É a nossa margem. E a gente tem valores de margens mais usuais, menos usuais, mas não tem um valor que nem tem na moldura de que o mínimo é 0,5. Não, eu posso estabelecer qualquer valor de margem que eu queira, desde que eu informe isso, né? E aí eu tenho 5 formatos padrão de papel, tá? A gente tem o A4, que é o menor, o mais usual no nosso dia a dia, né? Nossa folha de ofício. E aí, associado
a cada formato, a gente tem valores, como eu disse, valores usuais, valores de referência para a margem, para comprimento da legenda, para a espessura das linhas das margens, como a gente pode ver nessa tabela. A gente pode associar, então, a dimensão de um com o outro, tem explicado no próximo slide, mas apresentando para vocês aqui, o maior formato que a gente tem é o A0, tá? Que geralmente essas plantas grandes de elétrica dessas indústrias são feitas numa folha A0. E se vocês verem, a gente sempre associa a dimensão menor de um tamanho com a dimensão maior do outro, tá? Então, ela sempre tem uma relação, esses tamanhos esses formatos de papel. Tá? Então, 841 é o menor valor, menor dimensão do formato A0, consequentemente, é o maior do formato A1. O 594 é o maior do A1, o menor do A1 e maior do A2. E assim a gente vai relacionando todos eles, tá? 420 é o menor do A2 e o maior do A3. Além disso, tá? A gente tem praticamente o valor menor de um formato sendo a metade do valor maior do outro, tá? Então, eu tenho 1189, quase 1.200, a metade seria próximo a 594. Então, a gente sempre tem essas relações, um formato está relacionado com o outro, com a dimensão do outro, tá? E aí eu tenho para o A0, para todos esses formatos, na verdade, a margem esquerda ela é padrão, tá? De 25. Mas as outras margens, quais são elas? Margem direita, margem superior e margem inferior, elas variam. Para o A0 e para o A1 é 10, e para o A2, A3 e A4 é 7. Tá? O mesmo vale para o comprimento da legenda. Tanto o A0 quanto o A1 tem 175 como comprimento. E do A2, o A3 e o A4 tem 178. A espessura da linha das margens, né, já é diferente. O A0 é 1,4, o A1 é 1, A2 0,7, para o A3 e para o A4 0,5. Tá? Mas sempre tem algum formato que tem alguma informação igual. Né? Então, essa questão das dimensões, vocês vão precisar no sentido de saber qual formato usar, né? No momento de fazer o desenho, qual que atende às suas necessidades. E saber, esse não é suficiente, será que o próximo é? Bom, eu sei que eles são proporcionais, eu tenho relação entre eles, até escolher qual o formato que melhor vai te atender. E aí, em questão do resto de margem, comprimento de legenda e espessura de linha das margens, como eu disse, são valores, eles não são regra, tá? Mas de tanto que são utilizados, eles acabou virando uma convenção, esses valores. Então, a gente acaba adotando eles, exceto por algum caso específico, a gente altera esses valores, mas em 99% dos casos, a gente vai adotar essas informações que estão nessa tabela. Então, como eu só destacando o texto em relação ao que eu já falei, né? Tudo é baseado no formato A0, tá? O formato A0 é o padrão. E a partir dele a gente vai tendo os outros. Então, o lado maior de cada formato é igual
ao lado menor do formato seguinte, que foi o que eu falei. O lado maior, que é esse valor mais à esquerda. Ó, esse valor aqui, esse aqui é o menor. E esse outro é o maior, que está com a setinha é o menor. O lado maior de cada formato é igual ao menor do formato seguinte. Então, relacionando esses dois lados. E o lado maior do formato seguinte é aproximadamente o dobro do lado menor. Foi o que eu falei também. E se a gente quiser relacionar o menor com o maior, ou seja, 841 com 1189, é a mesma coisa que a gente multiplicar esse valor por raiz de 2. Tá? Então, ele sempre tem uma relação, essas informações. Mas eu já tinha falado, só trazendo em texto para vocês. E aí a gente delimitou, então, o nosso espaço de desenho através das margens e das molduras. Tá? E aí agora a gente vai entrar efetivamente na folha do desenho, que é o que nos interessa, que é o que a gente pode inserir nessa parte. Tá? Então, é óbvio que eu vou colocar o desenho, né? Mas tem alguma coisa de texto que eu posso ter e o essencial, né, em qualquer planta, em qualquer projeto que a gente vai estar fazendo, é a questão da legenda. Tá? Então, a gente vai ver esses aspectos da aula de hoje. Falando do espaço para desenho, então, é o maior espaço, é aquele que ocupa grande parte da folha, porque efetivamente é ali que vai estar a informação que eu quero estar passando, né? Eu posso colocar os desenhos tanto vertical quanto horizontalmente, tá? Se eu tiver mais de um desenho, ou seja, um desenho principal e algum desenho secundário, o desenho principal ele vai ser colocado sempre acima e à esquerda no espaço para o desenho. E o desenho ele deve ser executado levando-se em consideração também o dobramento a ser executado nas cópias em tamanho A4. A gente vai falar de dobramento mais adiante, aí eu entro nesse último item aqui. O espaço para o texto, então, é onde eu vou ter aquelas informações que são essenciais e necessárias para que eu consiga entender o que eu quero passar e o que vai estar ali sendo desenhado. O espaço do texto ele é colocado à direita ou na margem inferior da folha. Tá? E aí o que eu posso ter nesse espaço? Tá? Eu posso ter a parte de explanação, ou seja, quais as informações são necessárias para a leitura do desenho. Instrução, informações necessárias para a execução do desenho. Referência, informações referentes a outros desenhos e documentos que eu vou estar utilizando para fazer ou para entender aquele meu desenho. Tabela de revisão, que é utilizado para registrar todas as modificações nas informações do desenho. Então, eu terminei o desenho, lá daqui a um tempo eu tenho que alterar ele. Então, eu vou colocando as informações, a data, o que foi feito de revisão naquele desenho. E o espaço para legenda, que vai conter informação, identificação e indicação do desenho. A gente vai falar um pouco mais sobre legenda daqui a pouquinho. Então, só trazendo uma imagem que nos apresenta tudo que a gente já falou. O que eu tenho aqui? Tá? Então, esse espaço aqui, todo ele, tá? Que eu fiz um rabisco rosa aqui, é o meu espaço para texto. Então, tudo que eu precisar colocar de informação, eu vou colocar aqui,
tá? A parte de baixo, aqui, é a parte em vermelho, é a parte da legenda, tá? E isso aqui que sobrou, que eu vou circular de azul, toda essa parte aqui, é o espaço que eu tenho para desenhar. Fora isso, o que eu tenho mais nessa imagem? Tá? Eu tenho a moldura, tá? Então, vocês podem ver aqui, eu tenho esse espaço. Aqui é pequeno, tá? Mas eu tenho um espaço entre... Eu tentei colocar verde aqui, entre o papel e essa parte da margem, né? Então, eu tenho aqui a moldura sendo apresentada e a margem, que é o quanto está de distância aqui. Então, eu consigo ver todos esses itens aqui nessa imagem. O maior espaço, como eu disse, sempre vai ser o espaço do desenho, mas eu tenho que seguir essa característica. Eu não posso fazer, por exemplo, uma imagem. Deixa eu tentar desenhar aqui do lado. Vamos supor que aqui eu tenho a minha folha, tá? Aí aqui embaixo eu tenho espaço para legenda e eu coloco aqui em cima, onde eu marquei de vermelho, eu coloco o espaço para o texto. Não, não pode. Tá? Isso é característica, normas que a gente tem que seguir, tá? Então, sempre a legenda aqui embaixo e o espaço para texto nessa parte superior aqui da legenda, tá? Até porque facilita para desenhar, né? Eu não fico com essa curva aqui, eu fico com o espaço reto para estar fazendo o desenho. Então, isso aqui eu não posso. Eu tenho que seguir essa informação. Bom, eu não tenho nada de texto para colocar. Se tu não tem nada de texto para colocar, então a tua folha vai ficar assim. Aqui eu tenho espaço para legenda só, então aqui onde eu coloquei o L é o espaço da legenda. E o resto vai ser o espaço para desenho, já que eu não tenho que ter nada de texto, eu coloco só isso, tá? É muito comum em plantas elétricas a gente não utilizar, tá, esse espaço para desenho. Por quê? Porque todas as informações necessárias para o entendimento, elas estão na legenda, tá? No máximo, às vezes, se eu utilizo alguma outra nomenclatura que não seja usual, que não seja da norma, fiz algum outro desenho, alguma representação diferente, bom, aí eu indico isso no espaço para desenho, mas se não, a gente só vai ter isso aqui, a legenda e o restante sendo espaço para a gente estar desenvolvendo a nossa planta nesse caso, tá? E aí a gente entra na legenda, que é um dos itens mais importantes de um desenho, porque é ela que vai nos passar todas as informações necessárias para a gente saber do que aquilo se trata. Por exemplo, de qual área que a gente está falando. Então, eu tenho uma planta elétrica de uma peça, por exemplo. Se eu não tiver uma legenda, eu não vou saber de que peça é, porque a informação de qual local, qual cômodo, qual a zona, tudo se encontra na legenda, tá? Então,
ela basicamente é um retângulo, como a gente já desenhou nos exemplos que eu fiz aqui, nos rabiscos que eu fiz para vocês. E ela contém um ou mais campos. Eu vou falar depois quais campos eu posso ter numa legenda. Então, ela fica no canto inferior direito e vai ter todas as informações de identificação do projeto e de quem fez esse desenho. Tá? Então, não só informações referentes ao projeto em si, mas também daquele que desenvolveu, do projetista ou do desenhista, porque foi o que eu falei para vocês. No momento que vocês viram técnicos, vocês estão assinando alguma coisa. Então, vocês assinam a planta, tá lá o nome de vocês, vocês que vão responder por aquele projeto. Tá? Então, o que, que eu posso ter numa legenda, pessoal? Tem alguns itens que eu posso ter, como número de registro ou identificação do desenho, o título do desenho, o nome do projetista ou desenhista, como eu já tinha dito, o nome da empresa proprietária do desenho. Então, se vocês estão desenvolvendo um projeto para uma empresa da Barra, por exemplo, tá? Vocês vão colocar ali qual o nome da empresa, o símbolo correspondente ao método de projeção. Depois vai ter um exemplo de uma legenda e a gente vai mostrar isso. A escala do desenho, que na aula de amanhã a gente vai aprender a calcular e a relacionar essa informação. A unidade dimensional linear e a indicação de estados de superfície. Questão de valores gerais de tolerância, formato da folha, tá? Então, se vocês estão trabalhando numa A0, numa A4, a data da realização e o símbolo de revisão. Então, aqui a gente tem um exemplo, tá? Cara, aqui um exemplo de uma legenda de um trabalho, podemos dizer assim, de um aluno. Então, a gente tem quais informações aqui? A gente tem um aluno, que nesse caso é o projetista ou desenhista. O curso e a turma, que nesse caso, então aqui é o projetista. O aluno é o projetista. O curso, turma, é a empresa proprietária. A data, né? A escala, o exercício, com o nome que eu dei aqui. O exercício é o número do desenho. A revisão é porque eu tenho a primeira planta, desenhei o primeiro projeto elétrico. Então, o número de revisão vai ser 1. Aí eu entreguei lá e eles analisaram tudo e viram que tal coisa não dava para ser feita. Me mandaram, refiz o desenho, entreguei de novo, aí já é o número de revisão 2. Então, às vezes, na empresa que eu fiz estágio,
tu pegava plantas com um número de revisão 10, por exemplo. Significa que aquela planta ela foi revisada e foi alterada 10 vezes. Por quê? Porque às vezes a gente faz o projeto e aí quando a gente vai colocar em prática, ou a gente identificou algum erro, ou a gente viu que estava faltando alguma coisa, resolveu acrescentar, ou aquilo que estava sendo proposto não dá para implementar naquele determinado local, e aí a gente tem que estar alterando. Então, dificilmente a gente vai ter só uma planta, tá? A gente sempre tem alterações dela, revisões. Então, a gente tem sempre pelo menos 2, 3 revisões sobre cada planta quando a gente está falando de um projeto grande, tá? Não quando a gente está falando de um projeto menor, tá? O resto das informações é o mesmo que já estava. Só que fora isso, eu poderia ter aqui não fala, tá? Mas eu tenho, se vocês olharem aqui no canto, tenho a informação dos diedros, que corresponde ao método de projeção, tá? Então, não destaquei aqui do lado, mas tem essa informação. E aqui o título, né? Desenho técnico /CAD é o título da planta. Então, por exemplo, vai ser produção, vai ser almoxerifado, considerando uma empresa. A gente vai ter uma planta para cada peça, ou dependendo, a gente sempre tem a planta geral, tá? Que vai destacar tudo. E aí a gente tem plantas mais específicas sobre cada item, cada cômodo, tá? E aí quando a gente falou aqui antes sobre o espaço para texto, até no espaço de desenho mesmo, se a gente tiver que colocar alguma informação escrita, tá? Seja ela um caractere, um algarismo, enfim, a gente precisa seguir um padrão, como tudo, tá? A gente tem tamanhos e relação de tamanhos entre as letras que precisam ser obedecidos. Não só naquele esboço de mão livre, mas também e principalmente no sistema desenvolvido num CAD da vida, tá? Então, a gente chama, né, de escrita normatizada, isso que a gente vai estar vendo agora, que qual é o objetivo da gente ter essa escrita? A gente tem, então, uma uniformidade, um padrão, uma reprodução igual em todos os nossos desenhos. Então, se vocês forem ver aqui, por exemplo, eu tenho exemplos de letras maiúsculas, números, letras minúsculas. E aí eu tenho que relacionar. Eu relaciono os tamanhos das letras maiúsculas com as minúsculas. Eu relaciono o espaçamento entre uma palavra da outra, tá? Então, tudo isso a gente precisa considerar, tá? Tudo isso
Não é, eu vou colocar de qualquer jeito o espaçamento, eu vou colocar só letras maiúsculas, eu vou colocar... Não, tudo é padronizado. A espessura da letra de um tem que ser igual à espessura da letra do outro. O espaço aqui entre o ISO e o 3, ele tem um padrão, tá? Então, tudo isso eu tenho que estar seguindo. Então, isso que a gente fala que é essa escrita normatizada que a gente tem. Tudo, não posso escrever de qualquer jeito. Por quê? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho essa escrita normatizada? Tá? Quando a gente faz um desenho, quando a gente faz uma planta, a gente está fazendo um documento. Então, para nós, às vezes parece, mas para que tanta bobagem se é só um desenho? Quando a gente vai para o âmbito de uma empresa, aquilo ali tem o valor de um documento, tão qual um documento escrito, às vezes até mais, tá? Então, no momento em que aquilo é visto como um documento e tem esse papel importante, eu tenho que ter a menor chance de leitura equivocada, a menor chance possível de interpretar alguma coisa errada. Alguns exemplos. Se eu não tenho uma caligrafia muito boa, meu 1 pode se confundir com 7, o 4 com o 9, porque um é um triângulo e o outro é uma bolinha. E eu não posso me permitir ter esse tipo de dúvida, ter esse tipo de erro. Por quê? Porque o 1 para o 7, por exemplo, uma coisa eu coloquei ali 10 metros. E aí eu achei que eram 7. Aí o cara vai lá e coloca a distância entre um item e outro 70 metros, porque ele achou que eram 7. É muita diferença e é uma coisa que eu não posso ter, porque isso é visto como um documento. Então, é por isso que a gente tem que seguir esses padrões e essa escrita normatizada para esses itens. Né? Então, o padrão, tá? As letras elas são baseadas em relação ao H. Tá? Então, esse Hzinho aqui do I, da primeira letra, que é o que vai basear o resto. Tá? Então, ela vai ser a referência que vai ser utilizada em relação a todos os outros caracteres. E aí eu posso ter algumas possíveis dimensões para esse H. 2,5, 3,5, 5, 7, 10, 14 e 20 milímetros. Mas eu fiz ali e minha letra ficou com 4. Pode? Não, não pode. Ele tem que ter um desses 7 possíveis valores de altura para essa primeira letra aqui, que é a minha primeira letra maiúscula. Todas as letras maiúsculas vão ter que ter a mesma. Se eu adotei 10 milímetros, todas as minhas letras maiúsculas vão ter que ter 10 milímetros. E aí, a minha letra minúscula vai ter um valor inferior a esse valor, que é o quê? 2,5 milímetros é a relação, ou seja, o meu H é 10 milímetros, o meu C, que é o tamanho da minha letra minúscula, vai ser o 10 milímetros menos o 2,5 milímetros. Tá? Então, nesse caso, ele teria 7,5 milímetros de altura. Tá? Mas eles têm essa relação. Tá? E aí aqui eu tenho, então, dois tipos, tá? De relação
as características da letra normatizada tipo A. Então, aqui eu tenho todos os itens, o A, o B, o C, o D, o E e o H. Então, a altura das letras maiúsculas, das letras minúsculas, o espaçamento entre os caracteres, o espaço mínimo entre linhas, entre palavras e a espessura da linha. E aí eu tenho valores padrões. Eu tenho a razão relacionada a esse tipo A e possíveis dimensões de cada um desses itens. Lembrando que se eu escolher o 2,5, eu vou olhar todos os valores daquela coluna. Se eu escolher o 10, eu vou olhar todos os valores daquela coluna, porque eles estão associados. Além desse tipo A, eu tenho o outro, que é o tipo B, que tem razões diferentes. Tá? Que tem outras informações. Tá? Mas tudo tabelado para ser consultado. E aí a gente vai falar agora sobre como a gente tem esse dobramento. Tá? Não é de qualquer jeito que eu posso dobrar o papel. Mas que bobagem, é só ir ali e dobrar para caber em algum lugar ou para guardar, sei lá. Não. Por mais que a gente ache que e às vezes ache que seja chato, até isso é regido por norma, tá? A gente tem uma norma para reger só o dobramento das folhas de um desenho, que é a NBR 13142, tá? Qual é a principal finalidade? É que a legenda sempre fique visível após a dobra do papel. Eu nunca posso não ficar com a legenda visível. Por quê? Pensem numa empresa que tem um número enorme de plantas. Eu tenho, sei lá, nessa empresa que eu fiz estágio, tinham muitos classificadores com muitas plantas. Aí alguém chega e te pede, eu quero a planta do almoxerifado. Se a legenda estiver visível, tu vai olhando e vais achar. Se ela não estiver visível, tu tem que abrir planta por planta. Geralmente plantas na folha A0, que são enormes, uma por uma. Demora bastante, a não ser que tu tenha sorte e pegue de primeira. Senão tu vai demorar procurando e desdobrando papel por papel e aí depois dobrando papel por papel. E numa empresa, tempo é dinheiro. Então, tudo que puder ser feito para agilizar o processo é feito. E uma das coisas é manter a legenda sempre visível para que não se precise estar desdobrando e dobrando o papel sem necessidade. E aí, uma folha A4, na maioria das vezes eu não preciso dobrar. Mas uma folha A0, eu vou ter que dobrar até que ela fique uma A4, por exemplo. Então, eu tenho como é que eu vou dizer? Regras e ordem que eu tenho que seguir. Depois eu vou mostrar umas imagens que tem dobra 1, dobra 2, dobra 3, mais a título de curiosidade para caso alguém precise, tá? Então, sempre que eu dobro uma folha A0, A1, A2 e A3, ela tem que chegar no formato A4, sempre com a legenda localizada no canto inferior direito, tá?
toda ela visível. Não são só dobras verticais e horizontais, tá? Que devem ser feitas. A gente tem dobras triangulares também. Acho que fica... depois eu vou mostrar as imagens. Além disso, a gente sempre dobra primeiro no sentido da largura, depois na altura, tá? Então, aqui é o formato que eu quero chegar. Formato A4, com a legenda aparecendo naquele canto. Se eu tenho uma A3, tá? Se eu tenho uma folha A3, eu tenho uma folha maior, pensem. Aqui a legenda, tá? Esse quadradinho aqui. Então, eu vou dobrar primeiro para trás, essa dobra 1, e aí a dobra 2, vou ficar com coisa superior, eu retorno. Então, eu vou ficar com a legenda, aí uma dobra e outra dobra. E esse espaço aqui, ó, é quase o valor da A4, porque ela é 210 por 297, e eu vou ficar com 297 por 185, tá? Então, basicamente, o valor da A4. Já a 2, eu já tenho várias outras. Por quê? Porque eu já tenho um espaço maior. Ela já é bem maior. Então, eu dobro primeiro um pedaço, tem a ordem de tudo aqui, depois dobro o triângulo que foi falado antes, até que no final vai me resultar também só nisso aqui. O que fica depois, que a gente vai ver, é só esse retângulo aqui, com a legenda aqui. O resto tá tudo escondido lá atrás. Quanto maior a folha, mais dobras a gente vai ter. A1, mesma coisa, tá? E aí a A0, que é a maior que a gente tem, então, com um número maior de dobras, nós temos 9 dobras. Aí vocês pensem, se a legenda não ficar visível e vocês têm, vamos supor, 500 plantas dessas, tá? E vocês vão ter que estar desdobrando uma por uma e dobrando uma por uma até achar a que vocês querem. Vocês vão ficar um baita tempo, vai desorganizar e bagunçar tudo. Então, a melhor coisa é sempre com a legenda. Ah, mas será que todo mundo faz isso? Não, não é todo mundo que faz isso. Tá? Porque na pressa tu vai lá, dobra de qualquer jeito, mais amassa do que dobra e coloca lá. Mas num local organizado e que siga todas as normas, isso deve ser feito. Porque quando a gente está numa empresa, numa indústria, nesse tipo de setor, às vezes tem algumas batidas, né, para verificar certas coisas, verificar se está seguindo os protocolos, regimento, aquela coisa toda. Aí tu imagina, chega um cara lá que está analisando a empresa e ele está com dúvida em determinado setor e ele pede para ver a planta. E aí tu tá tudo com uma bagunça, daí que tu acha a planta, o cara já vai ficar irritado, porque geralmente essas pessoas já não são muito calmas e muito boas de se lidar. Então, acaba que a melhor maneira é estar organizado.
Ah, mas é uma baboseira, eu não quero seguir isso, o que que eu faço? Bom, o jeito que tu vai dobrar pode ser de qualquer um. Deixando a legenda visível já é um grande passo. Se não vai seguir exatamente isso, a legenda estando visível já tá bom. Tá? É isso que no final das contas se faz. Tá? No final das contas é isso que a gente tem que levar dessa parte, tá? Mas tá na ementa, tá no escopo, para a parte de desenho é importante, eu tenho que estar dando isso, não tenho como fugir. Se vocês forem olhar lá a apostila da escola com esse assunto, tem lá essa parte. Tentei trazer algumas imagens só para tentar tornar mais visível esse monte de teoria aqui que eu estou falando. Tá? Vou até mostrar aqui, peraí. Deixa eu abrir. Deixa eu descompartilhar a tela. Compartilhar de novo. Se vocês forem olhar na apostila, a apostila de vocês da escola fala, ó, técnica de dobramento do papel de desenho. As cópias dos desenhos maior que A4 devem ser dobradas e colocadas em pasta. Tá? E aí traz a ilustração da A0 só. É só da A0. Não, tem das outras também. Tem de todas elas. Então, tem o mesmo material que eu usei. Eu não usei essa apostila para botar essa parte. Eu usei um outro bem bom. Posso mandar até para vocês. Esse aqui, ó. Para quem ficar com dúvida, até para resolução dos exercícios. Foi utilizado no IF do Rio Grande do Norte. E tem bastante conteúdo sobre isso que eu tô falando nessas aulas. Eu tirei material daqui. Essa imagem é bem legal. A A0 representa tudo e a gente consegue encaixar todas elas dentro da A0. Então, a gente consegue botar A1, A2, A3 e duas A4 dentro de uma folha A0, para vocês terem uma ideia do tamanho de uma folha A0, para quem nunca viu, nunca trabalhou. Todas essas a gente consegue, aqui é outra A4 aqui embaixo. Aqui é uma A4. E a A0 tem tudo isso aqui. A A2, a A3 representam 4 A4, tá? Então, se vocês tiverem uma noção, tiverem uma folha de ofício perto, A3 representam 4 folhas, 4 vezes folha A4, tá? A folha A2 representa 8 folhas A4, tá? Ou 2 folhas A3. E a folha A1 representam 16 folhas A4. E a A0 representam 32 folhas A4. Pensem no tamanho.
porque uma folha A4 pensa em 32. É bastante, é bem grande, né? São plantas enormes, enormes, assim, folhas bem grandes. Esse desenho é bem legal para quem não tem essa ideia, só tem a ideia da folha A4, poder vislumbrar quais são os outros tamanhos de folha. Então, esse material tem bastante coisa legal que eu tô utilizando um pouco para dar aula para vocês, numa ordem um pouco diferente do que a gente está vendo, mas tem todo o material, vai vir a parte de escalas, também tem um pouco aqui. Eu vou mandar esse material junto, que acho que vai ser interessante para vocês depois, na hora de resolver a lista. Alguém, deixa eu ver uma coisa aqui. O Matheus colocou que não tinha visto no chat que se dormiu. Pessoal, eu entendo vocês, tá? Eu sei que não é uma matéria que chame muita atenção, que muitas das coisas que eu falo aqui parece que é bobagem, né? Mas tem que ser dado, tá no escopo, tá no cronograma. Eu vi tudo isso quando eu fiz eletro também. Às vezes a gente fica se perguntando por que a gente está vendo. Mas tem que ser visto, não tem como a gente fugir, tá? Por isso até que eu tento fazer aulas menores, não tão curtas, porque eu sei que acaba ficando chato e cansativo para vocês. Muitos chegam direto do serviço e aí vão para frente do computador ou do celular. E aí fica só escutando eu falar um monte de coisa. Acaba ficando chato, por isso que eu tento fazer as aulas mais curtas, mas não tem muito o que eu fazer. Eu prometo que terão outras disciplinas muito mais atrativas do ponto de vista de vocês, tá? Mas a gente tem que começar pela base mesmo, não tem muito como fugir, tá? Eu vou abrir aqui. Ele falou que dormiu antes da aula. Ah, foi antes de começar a aula, no caso, por isso que ele se atrasou. A mensagem era para mim. Ah, é que ele botou para todo mundo. Não, ele errou. É, porque tem como tu mandar ali mensagem privada, né? Tu escolhe para quem tu direciona ou tu manda para todo mundo. Isso, eu mexi com ele que ele tinha se atrasado. E aí ele mandou que tinha chegado do serviço e dormiu, aí se atrasou para aula. Não, mas não tem problema. Quanto ao horário, alguns me chamaram. Eu até peço desculpas, eu respondo e às vezes eu não sei direito quem é a pessoa, ainda não me acostumei com vocês. E sempre, cada dia tem um novo, então é mais difícil para eu estar me acostumando. Mas eu sempre vou fazer a chamada no final, tá? Da aula. Então não se preocupem quanto, entrei um pouco mais tarde, me atrasei, não tem problema. Eu sempre vou fazer a chamada no final. E aí, quem tiver algum outro problema, aí sim me chama. A gente está tratando já alguns casos em específico. Tá? Deixa eu pegar aqui. Cada dia eles me mandam uma chamada nova. Bom, eu vou chamar aqui se porventura alguém entrou novo e eu não tenho aqui ainda, ou ainda não veio em nenhuma aula e não está na chamada. Depois que eu terminar, eu pergunto e aí a pessoa fala. Avner.
Tô aqui, tô aqui. Presente, professor. Tá. Carlos Goulart, Presente. Cristiano, Presente. Denis, Diego Oliveira, Diego Martins, Tô aqui. Tô aqui. Douglas, Eliezer, O Douglas tá sem o áudio, viu? o Douglas tá sem o Douglas áudio. está aqui. Tá. Não Qualquer tinha, coisa. não tinha Não. funcionado o microfone. Tá. Eu vou até compartilhar aqui a chamada, que aí vocês conseguem ver aonde eu tô, se não passou ninguém. O Eliezer não tá? Acho que não. Fábio? Felipe? Aqui. Ismael? Oi. Vê no chat. Ismael, aqui tá. Israel? Presente, Israel. Yuri não. Leonardo? Luca, Michael? Presente. Matheus Lopes? Presente. Matheus Melo? Presente. Patrick Pereira? Presente. E eu vi que eu acho que tem outro. Tinha o Não, mesmo. Patrick Pereira sou eu, e que eu entrei com dois aqui que no computador eu tava sem áudio e eu conectei aqui no celular. Tá. Eu vi dois Patrick. Não, é porque na primeira chamada que eu recebi tinha o Pereira e o Patrick Oliveira. Aí, mas depois eles mandaram novas chamadas, não tava mais. Aí eu olhei dois Patrick, eu digo, será que eles tiraram da chamada sem. E o cara tá no curso mesmo? Que às vezes acontece, altera a chamada e não manda nova. Sim, sim. Mas não tem problema entrar com dois, é só. Deixa Não, eu. sei. 1, 2, 3, 12. 12, tá certo. Todos com chamada. Certo? Então, pessoal, amanhã vai ser menos teoria, a gente vai ter mais uns exemplos, uns cálculos de escala. Então, até peço que, quando for começar a aula, estejam com papel e caneta para a gente fazer. Não tem muito cálculo, muita coisa, mas ao menos para tentar tornar um pouco mais atrativa, tá? De contrário, segue a mesma coisa. Amanhã eu já boto lá no grupo o material e o vídeo, o link. E aí amanhã, no mesmo horário, a gente se encontra para mais uma aula. Uma boa noite para todo mundo e espero vocês amanhã. Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Alice, Diga. tu vai disponibilizar esse material que tu botou dessa aula hoje ou só amanhã? Não, eu posso mandar agora. Tranquilo, eu te agradeceria, porque aí eu já estou a bordo, eu queria dar uma revisada nisso aí que tu mandou.
Tá, não, claro, já vou mandar. Das outras duas eu já tinha mandado. Agora eu já mando a de hoje. Só o vídeo, porque demora a converter, coisa. Aí eu só posto amanhã, mas o material eu já vou botar lá no grupo agora. Tranquilo, tranquilo. Vou botar Obrigado, Alice. aquela outra apostila adicional, aquela que eu estou usando como base, que tem algum material também, que de repente possa interessar. Tá ok, tá ok. Obrigado. Tá? De nada. Qualquer coisa é só chamar. Não, beleza, obrigado. Até amanhã.